Esse vídeo que você vai ver agora é a reprise de uma live que eu fiz no Instagram. Então eu fiz uma live respondendo algumas perguntas de concurseiros, perguntas sobre organização de estudos, sobre concursos previstos, sobre como estudar, sobre ter um método de estudos. E se você tem dúvida, você pode participar das próximas lives ou deixar a sua dúvida aqui nos comentários do YouTube, que na próxima live eu vou começar a responder essas perguntas e te ajudar com qualquer dúvida que você tiver sobre concursos. Então aproveita essa live, o conteúdo está muito bom e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Começando a live de perguntas e respostas. Ver se a galera começa a chegar. Sejam bem-vindos, pessoal. Estão me ouvindo? Confirma para mim se está saindo o meu áudio. Se está ok o áudio. Então nessa live eu vou responder algumas perguntas, tá, que eu recebi aqui na minha caixinha de perguntas do Insta. E também vou responder algumas perguntas que eu recebi por e-mail e também recebi por direct, tá? Então se você tem alguma outra pergunta e você não conseguiu mandar essa pergunta para mim sobre concurso, sobre como estudar, você pode mandar aqui nos comentários que eu também vou estar respondendo. Então para começar, eu vou pegar uma pergunta aqui que eu recebi pela caixinha do Insta. Foi a pergunta do Joel. Então ele perguntou se é uma boa continuar estudando para o TRT ou é melhor focar em outros concursos para 2020. É uma boa continuar estudando para o TRT ou focar em outros concursos para 2020. 2020 não é assim o melhor ano de concurso do TRT. Por que isso? Porque os concursos do TRT eles têm normalmente um prazo de validade de 2 anos. Então durante esse período ele pode ser prorrogado e aconteceu que em 2020 muitos concursos não vão ter o prazo de validade vencido ainda. Então o que acontece? Não vão ter tantos concursos de TRT, mas sim, você deve se manter estudando porque em 2021, 2022 e por aí vai vir uma chuva de concursos de TRT. E quem se manter estudando agora vai sair na frente. Os seus concorrentes, outras pessoas estão parando de estudar. E o que acontece com quem continuar estudando agora para o TRT? Vai conseguir sim se manter em alto nível para quando começar a sair os editais, e começa a sair um edital atrás do outro, você vai estar preparado. Então, eu no teu lugar continuaria estudando para o TRT em 2020, mesmo que não saia nenhum concurso, o que eu acho que é difícil. Normalmente sai 1 ou 2 concursos de TRT aí, no mínimo por ano. E ano que vem a gente vai ter aí mais ou menos 4 concursos que têm validade para vencer. Mas eles vão vencer só no final do ano. Então pode sair como pode não sair. Mas eu continuaria estudando e manteria firme para quando saísse em 2021, 2022, eu ia estar com uma preparação muito boa para já sair na frente da concorrência. Podem mandar mais perguntas aqui nos comentários. Quem está entrando agora, essa live é uma live de perguntas e respostas, onde eu vou estar respondendo as perguntas aqui da minha audiência, perguntas que eu recebi pelo direct, recebi pela caixinha do Insta, que recebi também por e-mail. Então vou pegar aqui a próxima pergunta. Pergunta da Neide. O edital do TRE anterior, muito antigo. Dá para ter uma base por outro TRE recente, sendo de outro estado? Então sim, com certeza você pode estudar por editais de outros estados, porque o TRE, as matérias que caem são muito incomuns entre todos os concursos de TRE. Então, por exemplo, vai cair lá português, administrativo, constitucional, informática, RLM, o direito eleitoral também. Então sim, você não precisa pegar só, por exemplo, digamos, vai fazer o concurso do TRE do Rio Grande do Sul. Não precisa só pegar o edital do Rio Grande do Sul. Você pode estudar por outros editais que sim, você vai estar se preparando muito bem. Porque as matérias são incomuns em todos os TREs. Então hoje no Brasil existem 24 TREs, para você ter uma ideia. E em 2020 vão ter muitos concursos de TRE. É uma área que está realmente previsto muitos concursos e vai sim sair uma enxurrada de TRE agora em 2020. Então tá aí a pergunta da Neide respondida. Eu vou responder agora a pergunta do Júlio. O que fazer quando procrastinamos? Júlio, assim, como vencer a procrastinação? A melhor forma
é tu tomando uma ação, é tu realmente começar. Quando tu começa a estudar, tu vai ver que tu vai gostar de estudar. É que nem para academia. A gente fica procrastinando para academia. Ah, não vou na academia hoje, não vou amanhã. Mas quando a gente vai e começa a fazer as coisas, começa a dar prazer. E estudar é a mesma coisa. Você vai começar a estudar, no começo vai ser chato. Mas depois, quando você começar a fazer as questões, acertar as questões, acertar os simulados, você vai vencer essa procrastinação e vai até sentir vontade de estudar. Então, a melhor forma de acabar com a procrastinação é começar, é dar o start. Não sei se hoje tu já estuda ou não, mas o fato é o seguinte, tem que começar. Nunca vai conseguir acabar com a procrastinação se tu não começar, se não der o start e não for para o campo de batalha. Então, assim, não existe um método, não existe uma fórmula mágica para te parar de procrastinar. É que nem quando a pessoa, quando ela fala que ela vai levantar cedo e ela coloca o relógio para despertar e fica parando esse relógio. Eu mesmo faço muito isso. Então, a melhor forma de fazer isso é você, quando o seu despertador tocar, levantar da cama. E o concurso é a mesma coisa. Quando você for estudar, começa a estudar logo, não fica procrastinando. Senta, pega o teu material, se organiza. Se você tem algum curso preparatório, começa a ver as videoaulas, começa a fazer questões e assim você vai conseguir parar de procrastinar. Concurso da Caixa, Antônio. Cara, concurso da Caixa foi um concurso que eu fui aprovado, tá? No último, 2014. E esse concurso ele não chamou muitas pessoas. Enfim, a Caixa tem lá o seu modo de chamar as pessoas e acabou que o concurso não acabou nomeando todo mundo que foi aprovado. Então, inclusive, foi para a Justiça esse concurso. Algumas pessoas conseguiram ser chamadas através de processos, processar a Caixa e por aí vai. Eu não acredito que vai sair um concurso da Caixa por enquanto, porque a Caixa está aproveitando os nomeados desse concurso de 2014, que já teve o prazo de validade vencido. Mas a Caixa ainda está aproveitando essa galera que passou, mas não foi chamada. Então, acho que o concurso da Caixa para 2020 não é uma boa escolha. Responder a pergunta que eu recebi. Não está aparecendo aqui, deixa eu ver. Recebi uma pergunta também sobre os concursos de prefeitura. Prefeitura não, concursos municipais. Quem quer fazer concursos municipais, o que deve estudar para um concurso de município? Normalmente um concurso de município, ele não tem uma dificuldade, um grau de dificuldade muito alto. Então você tem que estudar as matérias básicas, que é português, matemática, informática e as leis daquele município. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso de prefeitura, você vai ter que estudar o regimento daquela prefeitura. Você vai fazer o concurso da Câmara Municipal, vai ter que estudar o regimento da Câmara. E por aí vai. Então não tem muito segredo, é um concurso de municipal, estudando de 3 meses, 4 meses, você vai conseguir passar tranquilamente. Pergunta da Ana, muito bem-vinda, Ana, sempre participando aí, Ana Onofre. A partir de qual momento começar a fazer os simulados? A partir do momento que tu entender que tu conseguiu pelo menos absorver 80% do teu edital. E por que isso? Porque se tu começar a estudar hoje e já começar a fazer simulados, a chance é que tu não vai conseguir ter uma boa porcentagem de acerto nesses simulados e vai acabar se frustrando. Então, pelo menos 80% do edital tem que bater para te começar a fazer simulados. E quando fazer? Fazer principalmente semanalmente. Normalmente eu fazia todo domingo, então eu acordava de manhã e eu pegava e começava a fazer meus simulados. Aí eu fazia ali os simulados durante mais ou menos 3, 4 horas. Eu simulava o tempo real de prova, isso é muito importante. Inclusive eu pegava uma folha em branco e nessa folha eu fazia de conta que era o cartão de respostas. Então eu fazia ali as questões e depois eu pegava e passava elas aí no cartão de respostas. Então, a partir de mais ou menos mais da metade do edital que você bater, pode começar a fazer os simulados. E sempre, depois de começar a fazer simulados, não para mais. Até o dia da prova, vai fazendo simulado, porque tu vai ver onde é que tu está errando. E vai conseguir corrigir no teu percurso durante o concurso, tu vai corrigir através dos simulados. Então, por exemplo, digamos que tu faça um simulado do TRT, tá? Faz simulado do TRT e você vai muito mal em português.
começa a errar metade das questões de português. Durante o teu percurso, tu pode aumentar o teu tempo de estudo em português, pode ver onde é que tu está errando, e é para isso que serve o simulado. É para ver aonde que tu está errando e como que tu pode corrigir esse negócio antes do concurso. Porque é melhor errar antes da prova do que errar na prova. O pessoal está chegando. Kelly, Tim Oliveira. Pessoal, quem tiver dúvida de concurso, dúvida sobre como estudar, manda aqui nos comentários. Marli também, bem-vinda. Manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Júlio, qual o melhor método de estudo? Júlio, existem muitos métodos de estudo. Para mim, o que sempre deu certo foi eu conciliar um curso regular, ou seja, eu sempre gostei de estudar por um curso online, tá? Não é um curso presencial. Eu conciliar esse curso online com o meu estudo sozinho, que eu chamo de estudo dirigido. Então eu fazia meus resumos, fazia meus mapas mentais, lia muita letra de lei, que é importante também, e você conciliar isso com o curso. Então, por exemplo, você pode assistir uma aula por dia de um curso e o restante do tempo estudar sozinho através de resumos, através de leitura de lei e principalmente através da resolução de questões. Para mim, esse é o meu método de estudo. Não tem muito segredo. Não existe a fórmula mágica para você passar em concurso. O que existe é a dedicação, é você seguir um método, é você fazer um curso para absorver o conhecimento, absorver o conteúdo que está no edital. Pessoal que está chegando, quem tiver dúvidas sobre concurso, sobre alguma coisa, manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Você acha legal fazer fichas de resumo? Com certeza. Os resumos são muito importantes. Como eu fazia meus resumos? Começava a estudar uma matéria e eu pegava e fazia um resumo dela e no dia seguinte eu revisava através desse resumo. Então eu começava a fazer minha revisão através desse resumo que eu fiz no dia anterior e assim eu já começava o meu estudo absorvendo conhecimento, absorvendo aquela matéria que eu estudei no dia anterior. Então fazer ficha de resumo é uma excelente estratégia. Os resumos você tem que cuidar para não fazer muita coisa. Então às vezes começa a resumir, começa a escrever muita coisa, quando vê você está com uma folha cheia de resumo e acabou que você perdeu todo o tempo que era só para resumir. Não era para escrever aquele monte de coisa. Mas sim, é uma estratégia muito boa fazer as fichas. Pessoal que está chegando, bem-vindo Danilo, Ana. Mais uma do Júlio. Bora, Júlio. Quantas matérias você estava por dia? Depende do seu tempo de estudo. Eu sempre gostei de estudar 2 a 3 matérias por dia. Então, por exemplo, digamos que eu tinha 4 horas para estudar, tá? 4 horas por dia. Eu estudava 1 hora da matéria 1, 1 hora da matéria 2, 1 hora da matéria 3 e fazia mais 1 hora de questões, uma bateria de questões das 3 matérias juntas. Então eu conseguia fechar essas 4 horas de estudo. Então, por exemplo, eu estudava 1 hora de português, 1 hora de informática e 1 hora de raciocínio lógico. E depois eu pegava mais 1 horinha e fazia uma bateria de questões dessas matérias juntas. É muito importante fazer as questões das matérias juntas, porque tu vai estar treinando o teu cérebro para no dia da prova você fazer isso. O que acontece no dia da prova? Você vai encontrar várias matérias diferentes e vai ter que fazer questões, todas as questões sobre elas. Então não adianta você fazer as questões separadas. Tem que fazer juntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar por aqui. Danilo. Pergunta que eu recebi aqui por e-mail foi a seguinte: como controlar o nervosismo no dia da prova? Como controlar o nervosismo no dia da prova? Só existe uma forma de controlar esse nervosismo, é você fazendo muitas provas. Você treinando, assim você vai conseguir controlar o seu nervosismo no dia da prova. O que acontece? Quanto mais provas você faz, mais você treina o seu psicológico para não ficar tão nervoso. Porque muitas vezes ficar nervoso na prova pode atrapalhar muito, inclusive fazer tu ser reprovado por não conseguir se controlar. Então não adianta você estudar durante meses, 1 ano, 2 anos e fazer só uma prova. Você tem que fazer o máximo de provas que conseguir para acabar com esse nervosismo. Então você vai treinar não só
a parte do conteúdo, mas também treinar a tua parte psicológica. Então não adianta você chegar na prova e ficar nervoso, não conseguir fazer as questões, pode dar aquele branco na prova, no seu dia da prova. Então imagina, você passou um tempão estudando e vai acabar perdendo a chance de passar só por causa de que ficou nervoso. Então, a melhor forma de fazer isso é você fazendo o máximo de provas que conseguir. Pessoal, se alguém quiser participar da live, manda uma solicitação aqui, que eu vou chamar alguém. Vamos ver. Vou fazer um teste. Bem-vinda, Valéria. Neide, falando das dicas do Telegram. Pessoal, quem não está no grupo do Telegram, tá perdendo conteúdo muito bom. Neide mandou aqui, ó, muito boas suas dicas no Telegram. Quem não tá lá, tá perdendo esse conteúdo. Lá no Telegram eu compartilho áudios diariamente. Eu faço um download mental em forma de áudio e mando para essa galera no Telegram. Então, se você ainda não está no grupo Telegram, baixa agora o Telegram e clica no link da bio para que você consiga entrar nesse grupo. É gratuito, não tem que pagar nada. E assim você vai ter acesso às minhas dicas em áudio diariamente lá no Telegram. Dicas da minha vida que eu passei de concurseiro, como eu fui aprovado, como fui nomeado. E isso eu estou compartilhando com vocês para te ajudar nessa caminhada. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser participar da live, manda aí uma solicitação. É isso aí, Ana. É o grupo do Concurseiro Raiz. Tem uma galera aí do Telegram que está por aqui. É uma honra ter vocês aqui, essa é a primeira live que eu faço. E eu acredito que eu vou fazer mais algumas lives ainda esse mês. Enfim, a meta é fazer pelo menos uma live por semana. E na próxima live eu acho que eu vou vir já com um tema pronto para discutir com vocês. E não vai ser nesse formato de perguntas e respostas, só no final. Dicas para estudar direito constitucional. Direito constitucional não tem segredo, é letra de lei. Como eu fazia? Eu tinha a Constituição Constituição física mesmo, um livro da Constituição. Eu pegava aquilo lá e começava a ler. Aí eu lia ali, artigo 1º até o artigo 5º, e ia lendo. Artigo 5º até o 12º, ia lendo. Depois eu já fazia uma bateria de questões. Então, aquele conteúdo estava muito fresco aí na minha memória, e eu começava a fazer as questões de constitucional. E cara, constitucional não tem muito erro. A banca troca uma palavra por outra. Por exemplo, obrigatório, ela bota facultativo, proibido, ela bota permitido, e assim ela vai trocando essas palavras. E se você lê a letra de lei diariamente, não tem erro. Você vai começar a fixar na sua memória a letra de lei do constitucional e vai começar a acertar as questões. Então a melhor forma de estudar constitucional é ler a letra de lei e fazer muitas questões. Não tem segredo. Bem-vinda, Ligiane e Diogo. Se tiver alguma dúvida também sobre concurso, sobre como estudar, manda aqui embaixo, está respondendo. Pessoal, quem tá participando aqui, vamos fazer o seguinte, manda aqui nos comentários de qual cidade você é e qual concurso você vai prestar. Manda aqui para mim nos comentários, só para a gente ver. Sua cidade e o seu concurso. Qual concurso você está estudando agora ou pretende estudar? Qual pretende fazer em 2020? Direito administrativo, assuntos que não estão na lei. Tem uma sugestão de material. Assim, direito administrativo tem vários tópicos dentro. Então, por exemplo, a gente tem ali dentro do direito administrativo, tem a lei 8.112, tem a lei 8429 e por aí vai. Esqueci a pergunta. Material de direito administrativo é o curso, né? Seu curso regular. Tem que fazer algum curso, porque o professor vai te dar um direcionamento. E eu não recomendo estudar por livros, tá? Por livros, por algum material externo.
porque nesses livros não está como a banca cobra. Você tem que tem que estudar, entender como é que a banca cobra. Então não adianta perder tempo com um livro gigantesco de direito administrativo, ir lá na livraria Saraiva e comprar um livro gigante que não vai dar certo. É ler a letra de lei, entender como é que a banca cobra as questões e fazer muitas questões. Essa é a melhor forma. Devo fazer questões sempre depois de estudar a teoria? Sim, deve fazer questões sempre. E por que isso? Porque é nas questões que tu vai começar a assimilar muito melhor aquilo que foi estudado, tá? Então eu sempre gostei de fazer pelo menos 1 hora de questões depois de estudar a teoria. Que nem eu falei antes, eu estudava 3 matérias por dia e depois eu fazia mais 1 hora de questões dessas 3 matérias juntas. Então eu usava o site do Que Concursos, talvez vocês conheçam. É um site que você pode montar os seus próprios simulados, pode montar os seus cadernos de questões. Então lá eu pegava e montava, por exemplo, botava 20 questões de cada matéria e fazia 60 questões. Sempre depois de estudar a teoria. A Ana de Salvador, estudando para o TRT, show de bola. Diogo, quer fazer magistratura estadual. Magistratura é um concurso bastante difícil. Eu não sei se tu já tem uma base de outros concursos, mas aí é um concurso que você tem que ter um certo tempo de estudo. Não é um concurso que você vai passar em 3 meses, 6 meses. Normalmente você precisa ter uma base muito boa, nas matérias básicas principalmente, e pegar bem pesado aí no direito do trabalho e o processo do trabalho também. Então, se está começando agora, começa a pensar no longo prazo, projeto de médio e longo prazo, estudar aí pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, estudando todo dia para conseguir passar na magistratura. Ana de BH, Valéria de Natal, vai fazer o curso da EBSER. Neide de Palmeira dos Índios, Alagoas, não conhecia. Bahia, TRE. Questões. Enquanto não bate o edital, é válido revisar o conteúdo por questões? Com certeza, Ana. As questões, para mim, é a melhor forma de revisão, tá? Porque tu já vai estar vendo como é que a banca cobra as questões e ao mesmo tempo tu vai estar revisando aquilo que tu estudou. Então, para mim, revisar por questões é sim a melhor forma de fazer revisão enquanto não bate todo edital. Só que assim, tem que entender o seguinte, dentro de cada matéria existem tópicos. Então, por exemplo, vou pegar ali português. Tem tópicos dentro de português, pontuação, crase, concordância verbal, nominal. E você tem que fazer questões daquele tópico que foi estudado no dia. Então não adianta você estudar pontuação e crase e fazer questões de interpretação de texto. Então você tem que fazer as questões daquele tópico que foi estudado naquele dia. Isso é muito importante. Inclusive eu recomendo tu fazer um plano de estudos por tópicos. Então, por exemplo, vou estudar português hoje. Quais são os 2 tópicos que eu vou estudar dentro de português? Vou estudar direito constitucional. Quais são os 2 tópicos? Vou estudar os direitos individuais, direitos coletivos e por aí vai. O que é melhor? Ler primeiro a apostila ou ir direto para a videoaula? Eu sempre gostei de primeiro ir para a videoaula. Então eu pegava uma base na videoaula, olhava a videoaula e depois sim eu ia fazer o meu estudo sozinho, meu estudo dirigido. Então pode estudar pela apostila, pode ler letra de lei, pode ler os resumos, pode ler os mapas mentais e por aí vai. Então sim, sempre gostei de primeiro ver as aulas para depois estudar pela apostila. E assim, a apostila não é nem obrigatória, tá? Hoje em dia tem muitos cursos que disponibilizam material em PDF, por exemplo, Estratégia Concursos, o Gran Cursos, disponibilizam o material completo em PDF já do curso, então nem sempre precisa de uma apostila externa. O pessoal que está chegando aí, bem-vindo, Tony, Luciana, Nacivaldo. Pessoal que tiver dúvidas, manda aqui embaixo para mim, que eu vou estar respondendo. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás.
Pessoal, essa live ela vai ficar gravada aqui no Insta, tá? Quem não acompanhou desde o começo, respondi várias perguntas que eu recebi aqui no Insta, recebi também por e-mail, recebi por direct. E quem não acompanhou as primeiras respostas, pode acompanhar depois, vai ficar gravado aqui no Insta e também no YouTube. O pessoal que está chegando, que tiver alguma dúvida sobre concursos, pode mandar aqui nos comentários. Vou falar um pouquinho sobre plano de estudos. Eu fiz recentemente uma enquete aqui no Insta, perguntando quem tinha um plano de estudos, quem sabia montar um plano de estudos. E a resposta foi que mais de 80% das pessoas não tinham plano de estudos e não sabiam como fazer um. Então assim, eu vou dar uma dica agora para quem está perdido, para quem não tem um plano de estudos e quer começar a se organizar. Primeira coisa, você tem que saber quanto tempo você tem livre na semana para estudar. Então, por exemplo, você tenha 30 horas na semana. Você vai ter que dividir esse tempo em tantas horas por dia para montar o seu plano de estudos. Aí depois vai fazer o quê? Vai pegar o edital. Quantas matérias tem no edital? Tem editais que são grandes demais, tem mais de 10 matérias. Mas tem outros que são pequenos, tem, por exemplo, 4, 5 matérias. Então você vai ter que definir quantas matérias vai estudar por dia, de uma forma que você consiga estudar a mesma matéria 2 vezes na semana. É o que eu sempre fiz e deu muito certo para mim e para outros milhares de concurseiros. Então, vai montar o seu plano de estudos, quantas horas você vai estudar por dia e quais matérias. 1, 2, 3 matérias. Eu sempre gostei de estudar 3, mas você pode ir testando, ir adaptando. Eu não recomendo estudar menos que 2 matérias por dia, porque senão não vai conseguir rever a mesma matéria na semana, não vai conseguir revisar, e quando você for fazer as questões vai errar tudo. Sobre o TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Será que vai mesmo em janeiro? Vai sair mesmo em janeiro? Não tem como saber. Está previsto para o ano que vem. Tem muita vaga para vir, tanto para nível médio, nível superior. Tem muito cargo livre no TJ, tá? Tem muito cargo disponível em função das vacâncias que teve no TJ Rio de Janeiro. É um dos tribunais de justiça maiores que tem no Brasil. Então, eu acredito que esse concurso já está com a comissão formada e vai sair em 2020. Agora, se vai sair em janeiro, em fevereiro, em março, isso aí não tem como a gente saber, não tem como ter uma previsão. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui. Já vou encerrar daqui a pouco. Vou responder uma última pergunta. Se alguém quiser mandar, pode mandar aqui. Pergunta do Tony, então, TRTs e TRS. Técnica analista, como conciliar as matérias? Cara, assim, TRT e TRE, o que muda é o direito eleitoral e o direito do trabalho. Então, o que eu recomendo é que você faça um plano de estudos de uma forma que consiga estudar essas 2 matérias e mais as matérias básicas, que são português, informática, raciocínio lógico, administrativo e constitucional. Então, você vai ter que estudar aí mais ou menos 7 ou 8 matérias e vai depender se você vai ter tempo para isso. Então, o ideal seria escolher ou o TRT ou o TRE. Não recomendo estudar. Você vai misturar o TRT com o TRE e vai misturar o técnico e o analista. Então, assim, dá para fazer técnico e analista do TRT, dá para fazer técnico e analista do TRE. O que vai mudar vai ser só o nível das questões, que para analista é mais difícil e para técnico é um pouco mais fácil. Mas agora, misturar o TRT e o TRE, eu não recomendo muito. Diogo, show de bola. Valeu, Diogo. Muito obrigado pela participação aí. Espero na próxima live também. Pessoal, vou encerrando então aqui a live de hoje, tá? Espero ter ajudado vocês aí com algumas questões, algumas perguntas. E quem quiser ter mais conteúdo, receber os meus áudios também, pode entrar no grupo do Telegram. O link está aqui na bio do perfil. E se alguém tiver alguma sugestão de tema para as próximas lives, pode mandar no direct, que na próxima live eu vou vir já com o tema pronto. Então eu vou falar, por exemplo, sobre organização de estudos, sobre como se manter motivado,
sobre como estudar letra de lei. Então eu vou vir aqui na próxima live com um tema pronto e eu vou desmiuçar esse tema e depois eu vou abrir para as perguntas. Beleza? Show de bola então, galera. Ficando por aqui, um grande abraço e boa noite para vocês.